A história nos relata que o primeiro dia da semana era guardado pelos romanos como o dia do sol. Eles adoravam o sol nesse dia. Na primeira parte do século IV da nossa era, mais exatamente ao 7 de março do ano 321, o imperador Constantino promulgou um decreto fazendo do primeiro dia da semana, o domingo, uma festividade pública em todo o Império Romano. Esse foi um grande passo para a instituição de um dia de guarda em substituição do dia que Deus estabeleceu, o sábado. Aqui está o ponto culminante do decreto de Constantino: que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Assim começou a cumprir-se a profecia que encontramos em Daniel 7:25, de que os homens tentariam mudar a lei de Deus. Uma brecha foi aberta na lei divina. De onde, pois, veio a guarda do domingo? Em primeiro lugar, podemos dizer que ela não veio das Escrituras. A instituição do domingo como dia de guarda baseia-se na autoridade do homem. Devemos lembrar as palavras de Jesus: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. São Marcos 7, versículos 7 e 8. Amigos, que vale mais, a palavra de Deus ou a palavra do homem? Que vale mais para nós? O domingo é chamado na Bíblia simplesmente primeiro dia da semana. O ciclo semanal, a série de 7 dias da semana, sempre foi observado pela humanidade. Isso é prova de que Deus quis preservar o dia santo que instituiu, o sábado. O Novo Testamento tem 8 referências ao domingo. Em nenhuma delas se diz que ele é dia santo ou que o devamos observar. Aqui está uma delas. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. São Marcos 16, versículos 1 e 2. Segundo lemos em São Lucas 23, 56, as mulheres que foram ao túmulo de Jesus no domingo de manhã haviam repousado no sábado segundo o mandamento. Elas saíram para o trabalho de embalsamar Jesus somente depois de findar o sábado. Como está escrito, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. São Mateus 28, versículo 1. A ressurreição de Jesus foi um notável acontecimento, mas não há no Novo Testamento, sim, em toda a Bíblia, uma indicação sequer de que por isso o domingo tornou-se dia santo. A sexta-feira é chamada dia da preparação para o repouso do sábado. Nas palavras da Escritura, era o dia da preparação e começava o sábado. São Lucas 23, 54. A sexta-feira foi o dia em que Jesus morreu. São João esclarece que o corpo de Jesus foi tirado da cruz no dia anterior ao sábado. No sábado, Jesus repousou na sepultura, e no domingo ele ressuscitou gloriosamente. Mas nem Jesus nem os apóstolos ensinaram que devemos guardar o domingo em homenagem à ressurreição. Os seguidores de Jesus guardavam o sábado. Então, diz o autor sagrado, se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. São Lucas 23, 56. Em resumo, podemos dizer, nenhum preceito bíblico nos manda guardar o domingo. Jesus não alterou a lei. Não penseis, disse ele, que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. São Mateus 5,17. Se a lei de Deus pudesse ser mudada, Cristo não precisaria ter feito o seu imenso sacrifício para salvar o homem. Mas não. A lei de Deus é imutável e por isso Cristo se deu em sacrifício em favor do homem caído, tomou sobre si os nossos pecados e sofreu o nosso castigo. São Paulo ensinou que a fé não anula a lei. Anulamos, pois, a lei pela fé, pergunta o apóstolo, e ele mesmo responde, não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Romanos 3:31.
A lei permanece inalterável como o trono de Deus e a salvação de cada alma é determinada pela obediência ou desobediência, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. São Tiago 2, versículos 10 e 11. Tomemos uma corrente como exemplo. Ela é formada de elos ligados uns aos outros. Se lhe cerrarmos um elo, toda a corrente se tornará inútil. Assim também com os 10 mandamentos. Quem quebra um é culpado de todos. Pecado é o quebramento da lei, e a penalidade do pecado é a morte. Para salvar o pecador, Deus enviou o seu Filho que provou a morte por nós. A Escritura diz que quantos creem nele não perecem, mas têm a vida eterna. São João 3,16. Os que alcançam a salvação pela fé em Cristo são levados a obedecer aos mandamentos de Deus. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. São João 14, versículo 15. A verdadeira fé leva à obediência. Lembramos as palavras do apóstolo: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Romanos 3:31. A fé no sacrifício de Jesus, a sua presença no coração, põe a vida do que crê em conformidade com os divinos preceitos. Na vida do verdadeiro cristão, fé e obediência, fé e obras são vistas sempre juntas. O sábado vem-nos do Éden perdido e deverá continuar no Éden restaurado, isso é, na nova terra. Em toda a Bíblia não encontramos o menor indício de uma mudança do dia de guarda. Na nova terra, os que aqui se tornaram obedientes pela graça de Cristo estarão para sempre com o Salvador. Em Isaías 63, 23 está escrito que eles virão à presença do Senhor, especialmente de sábado em sábado. O Salvador Jesus Cristo espera que abandonemos o caminho da transgressão de sua lei e nos volvamos para Ele com fé, dispondo-nos a lhe obedecer. Só Cristo salva, mas a obediência é a prova de que fomos salvos por Jesus. Deus nos dê a sua graça para fazermos a sua vontade e nos faça filhos felizes. A semana já passou, o Senhor